Olá a todas e a todos. É com imenso prazer que eu os recebo aqui e recebo por mais uma aula exclusiva do nosso Quebra-Corrente, o Clube do Livro Jurídico da editora Contra a Corrente. Hoje teremos o imenso prazer de conversarmos e assistirmos uma aula sobre a obra que nos enche de orgulho, o Pensando como um Negro, do professor Adilson José Moreira. Este livro, para quem não sabe, ele já está na sua segunda edição aqui na editora e foi finalista do Prêmio Jabuti em 2020. Acho pouco provável, mas para quem ainda não conhece o professor Adilson, ele é mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Harvard, pesquisador visitante de Yale e professor de Direito do Mackenzie. Tem uma extensa biografia também a respeito do tema antidiscriminatório. Apenas para outro registro, né? O professor Adilson, nessa temática, publicou conosco o Tratado de Direito Antidiscriminatório, né? Que é um clássico já, é um livro muito utilizado, e juntamente com os professores Felipe Oliveira Almeida e Wallace Corbo, o Manual de Educação Jurídica Antirracista. Hoje, especificamente, vamos conversar, ter a aula, né, exclusiva sobre esse livro, Pensando como Negro, segunda edição. Professor Adilson, como sempre, é um grande prazer e uma honra tê-lo conosco aqui na editora Contra a Corrente, e poder aproveitar da sua aula, dos seus ensinamentos, para a gente aprender cada vez mais desse tema que já é muito importante. A sua difusão tem aumentado, mas ainda certamente insuficiente, especialmente quando a gente fala do currículo acadêmico das faculdades de Direito. Então, professor, eu não quero entediar mais ninguém que nos ouça agora ou no futuro. Passo a palavra para o senhor, professor. Ok, boa noite, Gustavo, e boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Gustavo, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui, falando sobre este livro, sobre esta obra, Pensando como um Negro, que está agora na sua segunda edição. Como eu afirmo no prefácio da segunda edição, eu escrevi esse livro relativamente assim rápido, e coloquei na gaveta porque pensei que nenhuma a editora o publicaria, porque é um livro sobre hermenêutica constitucional, mas inteiramente diferente do que tudo que já tinha sido feito. Primeiro, em função da metodologia utilizada, do storytelling, e também em função que é um livro que discute hermenêutica constitucional a partir de uma perspectiva específica, que é a da justiça racial. Para minha imensa e grata surpresa, o livro teve uma saída, um impacto, gerou um interesse imediato. E nós estamos agora nesta segunda edição, revista, consideravelmente ampliada. Eu escrevi 2 capítulos que respondem muito das sugestões que foram feitas por leitores e leitoras ao longo desses últimos 4 anos. Eu preparei aqui uma apresentação, mais ou menos, para guiar o meu pensamento e também para que os tópicos que eu vou abordar fiquem mais claro para as pessoas que estão nos assistindo. Bem, em primeiro lugar, por que eu decidi escrever esse livro? Não é? A ideia da sua elaboração surgiu em que contexto? Primeiro, eu não tinha nenhuma intenção de escrever este livro. Na verdade, eu estava trabalhando em outra obra, no meu livro sobre racismo recreativo. Mas, na medida em que eu ia lendo as decisões judiciais sobre injúria racial, decisões judiciais nas quais injúria racial assumia a forma
do humor racista e me deparando com os argumentos jurídicos, sociológicos, filosóficos utilizados pelos juízes para descaracterizar a existência, a prática do crime de racismo ou de injúria racial, eu comecei a perceber que havia algo muito mais complexo do que um mero conhecimento, uma mera compreensão inadequada da dinâmica social, da dinâmica racial brasileira. Eu também, nesse momento, comecei a perceber que havia alguns argumentos em comum utilizados por pessoas acusadas de crimes de racismo, crime de injúria racial, argumentos que também eram, infelizmente ainda são, incorporados por muitos promotores e juízes. A ideia do amigo negro. Então, muitas pessoas brancas cometem o crime de injúria, cometem o crime de racismo, e uma das estratégias que elas utilizam é arrolar uma pessoa negra do seu círculo de conhecimento como testemunha, com o objetivo de provar que elas não podem ser racistas porque mantém relações sociais, mantém contato social com pessoas negras, também com pessoas asiáticas ou indígenas. Eu já tinha escrito uma tese de doutoramento sobre concepções de nação e igualdade no Brasil, mais especificamente nas decisões judiciais, sobre ações afirmativas. E eu analisei também dezenas e dezenas de decisões judiciais sobre ações afirmativas, e, novamente, esse argumento do amigo negro aparecia, ou seja, esse argumento de que nós conseguimos construir uma moralidade pública baseada na cordialidade social é sempre utilizado por juízes, por desembargadores, até por um ministro do Supremo Tribunal Federal, sempre utilizado para argumentar que políticas e ações afirmativas são inconstitucionais, porque elas introduzem o racismo no Brasil e que, portanto, são medidas governamentais extremamente prejudiciais. E muito prejudiciais porque afirmavam vários juízes, vários desembargadores, porque elas prejudicam a imagem da nação, prejudicam a imagem do Brasil no exterior, porque estrangeiros pensarão, bom, mas por que o Brasil precisa de ações afirmativas? Há racismo no Brasil, então? E isso não é minha imaginação, isso está escrito em inúmeras decisões judiciais. Eu também, ao longo do tempo, tenho lido várias decisões judiciais sobre que envolve o crime de racismo em vários contextos, como, por exemplo, em práticas racistas das polícias brasileiras, das polícias militares brasileiras, notoriamente prisões arbitrárias. E, em muitos casos, que pessoas negras processaram o Estado por essas prisões, por esses atos de racismo institucional, muitos tribunais disseram que não se tratava disso, que esse crime não poderia ser, não existia, porque os policiais estavam simplesmente exercendo a sua função, que é a da segurança pública. Então, eles olharam para uma pessoa, eles pensavam, percebiam que aquela pessoa podia ser uma criminosa ou estava
sob essa atitude suspeita e, portanto, eles as prendiam. Então, há centenas e centenas e centenas de decisões judiciais, basicamente legalizando o que muitos autores chamam de perfilamento racial. Eu também me deparei com algumas decisões sobre as dificuldades que pessoas brancas têm de entrar em agências bancárias. Então, homens negros, mulheres negras tentam entrar em agências bancárias, eles colocam todos os objetos metálicos lá naquela porta, naquela portinha, etc., mas mesmo assim não conseguem entrar. Então, os seguranças vêm e fazem, apalpam, revistam a pessoa fisicamente para ter certeza de que elas não estão armadas, o que, obviamente, não acontece com pessoas brancas. Então, todas essas decisões, todos os argumentos desenvolvidos nessas decisões, todo esse processo de articulação entre argumentos jurídicos e argumentos sociológicos são utilizados nessas decisões de tal forma que impede um nível maior de proteção jurídica para minorias raciais, e especialmente para pessoas negras. Então, eu comecei a pensar o seguinte: bom, nós não estamos simplesmente diante de pessoas brancas, heterossexuais de classe alta, que são a maior parte de juízes e juízes do Brasil, que não têm conhecimento real da dinâmica social brasileira, que não sabem ao certo o que é o racismo, se há racismo, como o racismo opera, pessoas que não têm conhecimento sobre direito antidiscriminatório, o que é discriminação direta, indireta, institucional. Então, há algo muito mais problemático do que simplesmente uma concepção errada, equivocada das relações sociais, mais especificamente das relações raciais no Brasil. E, por isso, eu decidi escrever este livro sobre hermenêutica jurídica, mas a partir de uma perspectiva muito específica, a partir da minha experiência como um homem negro, não é? Como um homem negro de origem periférica, como um jurista negro. Então, eu começo a falar neste livro os problemas com as formas tradicionais de interpretação de normas jurídicas, especialmente de uma norma jurídica que é o princípio constitucional da igualdade. Então, como a maior parte dos nossos tribunais interpretam normas jurídicas, interpretam esse princípio constitucional? Primeiro, a partir do princípio da racionalidade, o princípio não é que governa a noção de razoabilidade e também de proporcionalidade. Então, lendo essas decisões judiciais sobre ações afirmativas, sobre prisões arbitrárias, sobre crimes de injúria, sobre crime de racismo, nós sempre observamos como o formalismo jurídico opera. Então, o juiz deixa de classificar o humor racista como um crime de injúria racial
em função da ausência subjetiva do tipo penal. Não houve a intenção de ofender, não é? E não houve ânimos injuriante, mas apenas o ânimo jocante. E como houve apenas a intenção de fazer graça, portanto, o crime não pode ser caracterizado. Nós temos aí o uso, por exemplo, nas decisões sobre ações afirmativas, um argumento muito curioso. Bom, gente, a questão é a seguinte: há alguma relação entre raça e a capacidade intelectual? Não, não existe. Então, cotas raciais são inconstitucionais. Elas prejudicam pessoas negras, elas discriminam pessoas brancas. E, portanto, são medidas inconstitucionais. Nós também observamos nessas várias decisões a ideia do liberalismo individualista. Então, especialmente nas decisões sobre ações afirmativas, e também em muitos casos sobre racismo, há uma negação de juízes e juízas em reconhecer negros como um grupo social, não é? Reconhecer raça como uma categoria que cria coletividades específicas. Então, sempre há o argumento de que raça não existe, de que raça não é relevante, portanto, interessa a situação desse indivíduo específico, dessa pessoa branca específica. Essa pessoa branca está sendo prejudicada por um edital que estabelece cotas? Está. Então, esse edital é inconstitucional. É também muito notória a utilização de uma perspectiva específica sobre o sentido do princípio da igualdade e da função da igualdade dentro da nossa cultura constitucional. A igualdade existe apenas para promover o tratamento simétrico entre pessoas que estão igualmente situadas. Então, se raça é irrelevante, negros e brancos estão igualmente situados, ações afirmativas não são relevantes. Bom, se raça não é relevante no Brasil, o tratamento discriminatório da polícia não pode ser classificado como racismo. Outro também tema ainda muito claramente presente nessas decisões é a defesa da objetividade e da neutralidade. Então, em muitos casos, em muitas decisões, há sempre a ideia, não, nós precisamos estar atentos à letra da lei. O que o artigo 5º diz? Que todas as pessoas devem ser tratadas da mesma forma. Como raça não é diferente, é irrelevante, então as pessoas devem ser tratadas de forma neutra. Então, nós temos a articulação entre esses princípios de objetividade e neutralidade, que supostamente deveriam guiar o processo de interpretação jurídica, com a noção de segurança jurídica. Aí o argumento bom, se nós utilizarmos a raça como um critério de tratamento diferenciado, como um parâmetro para a implementação de políticas públicas, nós estaremos gerando insegurança jurídica, porque nós estaremos utilizando um critério de tratamento diferenciado que não tem nenhuma relação, não é? E como obviamente, isso é uma leitura totalmente seletiva e estratégica do texto constitucional, como a Constituição manda a igualdade de todo mundo, portanto, nós precisamos nos ater a este fato. Bom, então,
essa articulação entre princípios sociológicos, argumentos sociológicos e argumentos hermenêuticos determina a forma como muitos tribunais interpretam o princípio da igualdade. E que parâmetro é esse? Primeiro, como eu disse, igualdade significa neutralidade. Então, raça, gênero, classe, essas categorias só devem ser utilizadas em situações muito específicas, certamente não para a criação e implementação de políticas públicas. Então, é importante que o Estado, que medidas governamentais sejam racialmente neutras. Há também, dentro dessa forma de interpretar a igualdade, a negação da diferença. A negação da diferença de status social entre negros e brancos, a negação de que a raça impõe desvantagens para pessoas negras, o que situa pessoas negras em posições distintas dentro da hierarquia social. Essa articulação entre argumentos jurídicos e argumentos sociológicos também está baseada na defesa de simetria. Se negros e brancos estão exatamente no mesmo lugar, portanto, eles devem ser tratados da mesma forma. Essa ideia de esses argumentos também entram na apreciação da questão da proporcionalidade, não é? Então, muitos tribunais argumentam, bem, a necessidade de nós utilizarmos a raça para atingir o objetivo, certamente nobre, de promover a integração social de pessoas negras? O argumento é não, porque nós podemos atingir esse objetivo por meio do uso da classe social, por exemplo. E há também todo um argumento relacionado com a ideia de dignidade, não é? Então, nós não podemos implementar ações afirmativas para negros, nós não podemos implementar ações afirmativas para mulheres, porque isso fere o senso de dignidade, porque isso gera a estigmatização desses grupos. Bem, o que eu defendo neste livro? Eu argumento nesse livro que eu sou um jurista negro e que eu penso como um negro. E que o meu objetivo nesta obra é exatamente explicitar o que significa pensar como um negro. Então, a minha proposta de uma hermenêutica negra, ou seja, de uma hermenêutica jurídica politicamente engajada com a transformação social, significa, implica uma série de pressupostos. Primeiro, que intérpretes do direito são sujeitos socialmente situados. E isso significa que eles não interpretam a realidade de forma inteiramente neutra. Eles, tendo em vista a posição que eles e elas ocupam dentro da hierarquia social, eles percebem a realidade de uma determinada maneira e eles interpretam as normas que incidem sobre essa realidade também a partir de uma perspectiva bem específica. Então, raça determina a sua posição social. Portanto, raça influencia a maneira como você vê a realidade e também interpreta o direito. Portanto, a sua posição hierárquica define quem você é e define a forma como você percebe a realidade, não é? Então,
há certamente aí a posição hierárquica determina a interpretação das normas jurídicas. E é por isso que nós devemos pensar a raça como um parâmetro interpretativo. Então, logo no início do livro, eu faço uma distinção entre o que é pensar como um negro e o que é a posição do jurista branco. Obviamente, eu faço questão de enfatizar isso. Eu não estou defendendo nenhum tipo de essencialismo. Não é de essencialismo humano, de essencialismo racial. Eu utilizo esses dois termos, pensar como um negro e pensar como um branco, para designar duas posições interpretativas. Uma delas, pensar como um jurista branco, significa interpretar a realidade a partir desses critérios que eu mencionei anteriormente, da ideia de racionalidade, da defesa do individualismo liberal, da pressuposição de que igualdade existe apenas para identificar o uso irracional de critérios de tratamento diferenciado. Pensar como um jurista branco significa defender a possibilidade de interpretação objetiva e neutra da realidade social. Mas eu argumento neste livro que pensar como um negro significa interpretar a realidade de uma forma muito, muito específica. Que forma é essa? A igualdade existe para promover a igualdade de status entre grupos sociais. Então, o princípio da igualdade, dentro da nossa Constituição, tem uma função emancipatória, tem uma função transformadora. Professora Adilson, o senhor tirou isso de onde? Isso está no artigo 3º da nossa. Isso está no artigo 1º da nossa Constituição, quando ela caracteriza o Brasil como um Estado democrático de direito e estabelece a dignidade e a cidadania como dois princípios conformadores, e também está no artigo 3º, que estabelece como propósito da República a criação de uma sociedade justa, solidária, que tem como objetivo eliminar formas de marginalização e de discriminação. Então, essa não é uma proposta hermenêutica tirada do nada, muito antes, pelo contrário. Ela encontra ampla base na nossa Constituição. E o meu argumento é que a outra posição que eu critico, essa posição hermenêutica formalista de cunho liberal individualista, é que é incompatível com os nossos propósitos constitucionais. Mas eu sempre quis escrever um livro sobre interpretação jurídica, eu sempre trabalhei com teoria do discurso, então eu sempre estive muito interessado em examinar como argumentos jurídicos e culturais e sociológicos se interrelacionam para produzir discursos sociais, para institucionalizar identidades sociais. Portanto, eu não queria escrever um livro tradicional. Eu não queria referir a teoria X, a teoria Y, o autor X, o autor Y. Eu queria falar a partir da minha experiência como homem negro. E por isso eu recorri a essa categoria da Critical Race Theory, não é? Da teoria crítica da raça, que é o storytelling. E esses autores, influenciados por desenvolvimentos teóricos anteriores, especialmente ligados ao Critical Legal Studies,
desenvolveram essa técnica do storytelling. E isso é porque muitos desses indivíduos observam que o processo de interpretação jurídica é desenvolvido, especialmente do princípio da igualdade, é desenvolvido por pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento da realidade, que têm pouco ou nenhum conhecimento da dinâmica racial brasileira. E mais do que isso, são pessoas socializadas para acreditar que a raça não tem absolutamente nenhuma relevância. E, portanto, o que esses autores da teoria crítica da raça fazem? Olha, nós precisamos mostrar para operadores do direito, que são, na sua maioria, pessoas brancas heterossexuais de classe alta, o que é o racismo. E, mais especificamente, quais são os efeitos do racismo na vida cotidiana das pessoas. É importante utilizar, mostrar isso, inclusive para demonstrar também o caráter narrativo do direito. O direito tem essa dimensão narrativa. O direito é um processo de produção de discursos, não é? E esses discursos, essas formas de compreensão da realidade, essas narrativas, que são articulações entre argumentos jurídicos, sociológicos, culturais, etc., demonstra que não há neutralidade e objetividade no direito, porque as próprias normas jurídicas são produto de consensos culturais, não é? São produtos de consenso jurídicos entre grupos majoritários. Então, é importante pensar o direito como uma narrativa. É importante pensar o direito a partir da experiência de grupos minoritários, como, por exemplo, as pessoas que efetivamente vivem as consequências do racismo. E foi por isso que eu começo o livro não falando do direito, mas com uma autobiografia, né, porque se desenvolve ao longo de todo o livro. E uma das primeiras coisas que eu me preocupo é exatamente mostrar como eu me descobri uma pessoa negra. Bom, mas, meu caro, é óbvio que você é uma pessoa negra, não é? Não, especialmente quando nós consideramos o fato de que raça é uma relação, é um efeito de relações de poder. Não é? Raça é uma categoria socialmente construída e que permite às pessoas atribuírem sentidos a traços fisionômicos e, com isso, legitimar hierarquias de poder. Então, contar histórias é importante. Contar histórias permite dar protagonismo a vozes silenciadas dentro do discurso jurídico. Contar história permite apontar, desvelar a diferentes aspectos da dinâmica do poder. Mais uma vez, contar histórias permite apontar o caráter discursivo do direito. E também entender o impacto da raça e do racismo. E neste livro, eu não estou simplesmente fazendo um relato da minha vida. Eu estou articulando minhas experiências a partir de teorias jurídicas, a partir de princípios constitucionais, a partir de uma concepção específica de como o direito deve operar dentro de uma sociedade racialmente hierarquizada. Então, muitas pessoas leram, milhares de pessoas leram esse livro, inúmeras, centenas de pessoas ao longo desses últimos 4 anos têm me enviado mensagens
falando sobre o impacto emocional que essa leitura teve e o quanto a leitura da obra, não é, e da minha história, ou seja, a possibilidade de perceber o direito a partir dos olhos de um jurista negro, impactou a vida dessas pessoas. Então, o que eu me proponho a fazer neste livro? Quais são, então, os temas, os pontos centrais do que eu chamo de uma hermenêutica negra, que, na verdade, designa uma postura hermenêutica politicamente engajada? Primeiro ponto, eu me proponho a pensar o direito a partir do meu status como um subalterno. Então, eu não vou pensar o direito como se eu fosse um sujeito abstrato, como se eu fosse um sujeito, um intérprete capaz de interpretar normas jurídicas de maneira neutra e objetiva. Logo no início, eu deixo bastante claro que este não é o meu propósito nesta obra. Muito antes, pelo contrário. O que eu quero é deixar muito claro de que maneira o direito deve ser interpretado dentro de uma realidade social como a nossa e os motivos pelos quais isso deve ocorrer, não é? E a razão disso e essa é a razão pela qual eu começo a falar sobre o conceito de subalternidade. Ou seja, ok, eu sou mestre e doutor por Harvard, eu sou professor de instituições de muito prestígio, etc. Mas a minha ascensão social, os meus títulos eliminam todas, elimina, me livra do racismo. Isso significa que o meu status como uma pessoa negra deixa de ter efeito sobre a minha vida? Não, porque o meu destino individual está ligado ao destino coletivo de pessoas negras. E por isso, um ponto importante dessa hermenêutica, dessa proposta hermenêutica, é a crítica ao liberalismo, a crítica ao liberalismo individualista como um ponto de partida para a interpretação de normas constitucionais, notoriamente a partir da interpretação do princípio da igualdade. Então, essa tradição dos tribunais brasileiros de articular a doutrina da democracia racial com o princípio de igualdade simétrica é um tipo de narrativa jurídica, é um tipo de narrativa racial, não é? Que que ajuda a levantar, que opera como uma legitimação da ideia de que a igualdade existe apenas para proteger indivíduos, que negros não existem enquanto grupo social. A minha proposta de uma hermenêutica negra é também uma crítica aberta e direta ao formalismo ingênuo, ao formalismo estratégico presente em decisões sobre violência policial, crimes de racismo, injúria, ações afirmativas e outros. Né? E essa crítica que eu desenvolvo de maneira pormenorizada no capítulo 5º do livro tem esse propósito de desvelar a natureza ideológica, por assim dizer, presente nessas decisões judiciais. Eu também defendo a ideia de uma hermenêutica negra
fala da questão racial e da raça como uma categoria de organização social, né? Eu não acredito que exista uma raça negra ou uma raça branca, mas eu acredito em classificações sociais que são utilizadas de maneira estratégica para legitimar formas de distinção social, para determinar com quem fica com o quê, para distribuir poder dentro da sociedade. Eu também abordo a questão do protagonismo negro e como é importante para o alcance de uma sociedade verdadeiramente democrática a defesa do protagonismo negro, motivo pelo qual ações afirmativas são justificadas. Um dos motivos. Bem, nessa segunda edição do livro, Pensando como um Negro, eu incluo, além de várias modificações ao longo do livro, 2 capítulos. Um que fala sobre o tema da respeitabilidade social. E eu decidi escrever este capítulo muito em função da leitura da pesquisa jurisprudencial que eu fiz para a elaboração do livro Pensando como um Negro, né? Do livro sobre racismo recreativo. Porque o que é o racismo recreativo? Né? Primeiro, o que é o racismo? O racismo é um sistema de dominação social que tem 2 propósitos fundamentais: garantir vantagens competitivas para pessoas brancas e também garantir que a respeitabilidade social seja um atributo exclusivo de pessoas brancas. Para que pessoas brancas continuem tendo acesso privilegiado ou exclusivo a oportunidades sociais, pelo simples fato de serem brancas, a sociedade precisa ser permanentemente convencida de que só pessoas brancas são atores sociais competentes. Então, o racismo é um sistema de dominação que depende da degradação moral permanente de pessoas não brancas. Então, neste livro, eu faço uma análise bem longa, bem extensa, sobre a noção de respeito, sobre a ideia de respeitabilidade social. E como essas 2 noções estão ligadas à ideia de solidariedade. E como o racismo impede a empatia social entre pessoas de raças distintas no Brasil, especialmente de pessoas brancas em relação a pessoas de outras raças. Então, se nós queremos atingir esse objetivo de construir uma sociedade integrada, construir uma sociedade baseada na respeitabilidade social, nós precisamos passar por um processo de letramento racial, tema do meu próximo livro, que será publicado também pela editora Contra Corrente. Tá? E esse processo de letramento racial depende, entre outras coisas, do desenvolvimento da ideia de respeitabilidade. Nesta segunda edição do livro, eu também acrescentei um longo capítulo sobre as ideias de multidimensionalidade e interseccionalidade de opressões. Muitas mulheres negras leram este livro. E uma crítica que eu recebi foi: professor, o tema da interseccionalidade está sempre presente na sua obra, mas nunca de maneira explícita, não é? Você está, você está falando a partir da sua história, não é? Que é a história de um homem negro periférico. Então, perfeitamente possível. Mas agora, o senhor é um homem atravessado
por sistemas de como raça, classismo, racismo, etc. Então, por que o senhor não trouxe essa questão da interseccionalidade? Bom, eu corrijo digamos assim, essa falha, não é? E eu escrevo um longo capítulo no qual eu examino como é a operação desses sistemas de dominação racial, racismo, sexismo, classismo, homofobia, prejudicam a pessoa. E eu utilizo como fio condutor a história de uma família, não é? De uma outra família negra que morava em frente da minha casa e que, no bairro onde morava, na periferia de Belo Horizonte, e que teve um destino muito diferente do meu e dos meus irmãos e irmãs. Bem, a ideia de uma hermenêutica negra, para finalizar, está também procura responder algumas perguntas importantes. E a pergunta central que eu faço nesse livro é: como nós devemos interpretar o princípio constitucional da igualdade? Então, primeiro, eu vou recorrer a outro conceito desenvolvido por autores da teoria crítica da raça, que é a noção de consciência múltipla. Então, e isso significa que quando eu estou interpretando normas jurídicas, em um caso que envolve classificações baseadas na raça, no gênero, na classe, que envolve litigantes que são de classes diferentes, de raças diferentes e de gêneros diferentes, eu preciso desenvolver, pensar quais são as consequências da querela jurídica na vida dessas pessoas, enquanto mulheres, enquanto negros, enquanto homossexuais, enquanto pessoas com deficiência. E não partir do pressuposto de que a minha experiência como intérprete que pode abordar a realidade de forma neutra. Não. Eu preciso efetivamente considerar a realidade. Como é que nós devemos interpretar a igualdade constitucional? A partir de uma perspectiva antissubordinatória, a partir da noção de que a igualdade existe para proteger, para garantir igualdade de status entre grupos e não apenas indivíduos. Então, a lógica a ser seguida essa prática social, ela contribui para melhorar ou para piorar o status coletivo de pessoas negras, de pessoas indígenas. Se é para melhorar, ótimo, beleza, ela é uma norma constitucional. Mas se ela contribui para a perpetuação da vulnerabilidade social, essa norma é inconstitucional. Então, o objetivo, repito, da hermenêutica constitucional é a transformação social. Não é a neutralidade e objetividade, não. É transformar a realidade mesmo, tá? Mas, professor, onde isso está escrito na Constituição? Artigo 1º, artigo 2º, artigo 4º, artigo 5º e em vários outros lugares da Constituição. Então, para finalizar, a minha proposta de uma hermenêutica jurídica, não é? Essa frase, pensando como um negro, significa pensar o direito a partir de uma perspectiva emancipatória. Essa foi a primeira de um ciclo de publicações, de obras que examinam princípios constitucionais estruturantes a partir de uma perspectiva racial. A primeira foi essa, pensando como um negro, a segunda será agora
é o livro sobre letramento racial, no qual eu abordo o tema da solidariedade social, não é? Que é outro princípio constitucional fundamental. Como é que nós devemos interpretar a solidariedade constitucional a partir de uma perspectiva racial? Aguardem, será uma leitura muito interessante. Bom, é tudo por hoje. Obrigado pela atenção de vocês. E eu volto a palavra para você, Gustavo. Deixa eu voltar aqui. Professor, muito obrigado, professor, pela sua exposição, uma apresentação que tornou muito mais fácil da gente acompanhar o seu raciocínio, suas considerações que são sempre valiosas, deste livro que já é um clássico, finalista do Prêmio Jabuti, um livro que trata de uma forma, como o professor falou, uma redação muito interessante, que é o storytelling, de temas constitucionais, jurídicos de suma relevância. E ele chegar a ser um dos finalistas do Prêmio Jabuti só mostra a qualidade da produção do professor Adilson. O letramento racial, que vai ser o nosso próximo livro, né, professor, como o senhor adiantou, também é um livro fundamental. A gente vai ter encontros também para tratar desse livro. Professor, eu já faço aqui o convite, né? E eu gostaria de fazer só uma única pergunta, professor, a partir das suas considerações iniciais, uma pergunta talvez um pouco mais pragmática a respeito de políticas públicas, pegando um pouco da sua experiência como professor, como ativista também, e como um homem que conhece o mundo, né, o que está acontecendo lá fora, sobre as nossas políticas públicas aqui no Brasil, né? O senhor falou das resistências iniciais às políticas públicas afirmativas, né? Mas, enfim, elas foram, em algumas delas foram implementadas. Na sua visão, professor, o que precisa melhorar e quais políticas poderiam ser implementadas para a gente melhorar esse combate antirracista e nós chegarmos a um momento ideal de sermos igualmente tratados, enfim, não termos mais nenhum tipo de discriminação. E aí, quando eu faço essa pergunta, quais seriam essas políticas públicas, não só algo que o executivo tem que implementar, por exemplo, o judiciário, o senhor fez e faz no seu livro, em todas as obras críticas fundadas, né, numa interpretação muito preconceituosa a respeito de injúrias raciais e tudo mais. Onde que está o fio da meada? Onde que a gente tem que tocar para realmente a gente fazer uma mudança rápida, inclusive? Meu querido, respondendo a primeira pergunta sobre políticas públicas, eu penso que, mais do que implementar novas políticas públicas, nós precisamos ajustar as políticas que já existem. E quando nós formos criar políticas públicas, especialmente aquelas voltadas para a promoção da inclusão social, nós precisamos levar em consideração o tema que eu trabalhei há pouco, que é o da interseccionalidade e da multidimensionalidade de opressões, não é? Porque muitas vezes instituições públicas implementam medidas inclusivas, mas elas ignoram que as pessoas têm uma pluralidade de identidades. Então, ainda hoje, há muitos gestores que partem do pressuposto de que criar políticas para pessoas negras beneficiará todas as pessoas negras. Mas, como o Conselho, o Comitê para toda discriminação contra a mulher apontou, ok, ótimo que o Brasil tenha implementado políticas de ações afirmativas, mas há evidência de que homens negros e mulheres negras estão sendo igualmente beneficiados. Então, é importante que nós, quando estamos fazendo política pública,
levemos isso em consideração. Políticas públicas precisam levar em consideração a interseção de raça, gênero, classe e sexualidade. Tá? Isso é crucial. Outra coisa também em relação ao judiciário, Gustavo, nós precisamos mudar a formação jurídica. Nós precisamos incluir as disciplinas de direito antidiscriminatório e também de direito das relações raciais como disciplinas obrigatórias, porque o Estado, o judiciário brasileiro, não é? A defensoria, o Ministério Público, juízes, tribunais brasileiros, tem pouco ou nenhum conhecimento do que é discriminação. Não é? Muito provavelmente eles sabem o que é discriminação direta, o que é discriminação indireta, e nada mais do que isso. Então, não é possível você garantir uma prestação judiciária adequada quando você não tem conhecimento dos mecanismos que produzem a desigualdade, de raça, de gênero, que produz a miséria, que produz a pobreza, não é? Sem esse conhecimento, não é? Quando o judiciário vai analisar a funcionalidade de uma medida pública, como ações afirmativas, por exemplo, não tendo conhecimento sobre a dinâmica racial, não tendo conhecimento sobre o que é o direito antidiscriminatório, o que é o direito das relações raciais, que é uma obra que eu estou terminando de escrever, espero que o Rafael Valim a publique, né? Vou mandar diretamente para você, Gustavo. Você vai decidir se publica ou não, tá? Eu sei que você é meu amigo, você vai querer Já está publicar. decidido, publicado. Então, não há como, não é? Então, acho ótima a decisão do CNJ de incluir a disciplina de direito antidiscriminatório em concursos, né? Algum Ministério Público de vários estados também, Defensoria Pública de vários estados também. Isso é essencial para que as pessoas tenham operadores jurídicos, saibam a realidade. Porque quem são essas pessoas? São, na sua maioria, pessoas brancas, heterossexuais de classe alta, não é? Que nunca sofreram discriminação na vida, que passaram pela faculdade de Direito sem ter, inclusive, não é, de elite, sem ter nenhum professor negro. Né? Você veja, eu sou um dos 4 professores entre mais de 200. 4 professores negros em 200. E, com exceção de algumas pessoas, esses outros professores brancos, eles não estão fazendo nenhum tipo de pesquisa sobre a questão racial. Não é? Uma instituição tradicionalíssima como a USP tem uma professora negra que vai aposentar esse ano. Aliás, já aposentou. Não é? E quantas pessoas que estão lá na mais tradicional faculdade de Direito do Brasil desenvolvendo pesquisas sobre direito antidiscriminatório, sobre direito das relações raciais? Uma ou 2 pessoas que são, inclusive, conhecidos, não é, interlocutores meus. Isso também em 200 professores. Então, nós precisamos mudar a educação jurídica. E por isso que eu escrevi esse livro aí, não é, que você mostrou, o Manual de Educação Jurídica. E uma relação interdisciplinar também, né, professor? Ou seja, dentro do Exato. direito administrativo, esse tema tem que ser tratado, da antidiscriminação no direito administrativo, no direito penal, que não é restrito ao direito penal. Em outras áreas do direito, isso também tem que ser explorado, né? Tem que ser desenvolvido. Sim. Né? É um tema transversal. Exatamente.
Professor Edilson, vou registrar aqui só a frase do Thiago Viola, que nos acompanha aqui. Ele parabeniza o senhor pela exposição, pela ótima exposição, e diz: ainda não terminei de ler o livro, mas fiquei ainda mais instigado a engolir a obra de uma vez só. Então, um agradecimento aqui explicitado no nosso chat. E, professor, eu agradeço Obrigado. imensamente o seu tempo, né? Eu te passo para eventuais palavras finais, para a gente já encerrar aqui nossa aula. Só mesmo agradecer você, a editora Contracorrente, por mais pela continuidade dessa parceria intelectual. E essa parceria vai continuar durante muito tempo. Meus queridos leitores e leitoras da editora Contracorrente, muito obrigado pela presença aqui, nesse momento e no futuro também. A gente está falando para o futuro, professora, também, os nossos internautas aí que vão assistir o seu vídeo. Inscrevam-se, por favor, nas nossas redes sociais para ter acesso a todo o nosso conteúdo da editora Contracorrente e conheçam também o Clube do Livro Jurídico Quebra Corrente. O livro Pensando como Negro e todos esses outros que eu mostrei aqui do professor Adilson, você encontra nas melhores livrarias, nos melhores sites, mas também no site aqui da editora Contracorrente. Professor Adilson, novamente, muito obrigado pela sua participação e te espero em breve, no próximo lançamento, que vai acontecer em breve. Obrigado, viu, professor? Ok, perfeito. Abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.